Boa noite a todos. Hoje é 13 de maio. Com alegria dou início a esse encontro, recebendo Fabrício Martins Pinto, para uma conversa em torno do tema A Atualidade da Psicanálise na Era da Parceria entre Capital e Ciência. Fabrício é apresentado hoje não apenas como nosso convidado, mas também como alguém que passará a fazer parte de Gradiva, do próximo semestre, quando assumirá as atividades de supervisor e professor. Sua presença entre nós marca, sem dúvida, um momento especial, e estamos muito felizes com essa aproximação. Quero também dar as boas-vindas a todos que estão aqui essa noite, reunidos pelo interesse em pensar a psicanálise e seus efeitos no mundo contemporâneo. O tema que nos convoca toca diretamente algo que atravessa a nossa experiência cotidiana. De que maneira vivemos, desejamos, sofremos e nos relacionamos em uma época profundamente marcada pela articulação entre ciência, tecnologia e capitalismo. E, sobretudo, o que a psicanálise ainda pode oferecer diante disso. Desde Freud, a psicanálise nasce como uma prática inseparável do seu tempo. Freud escuta o sofrimento psíquico como resposta subjetiva aos impasses da civilização. No texto Mal-Estar, ele já apontava que o avanço técnico e científico não seria suficiente para tornar o homem mais feliz. Há algo no sujeito que escapa às promessas de progresso, algo que insiste como conflito, divisão e mal-estar. Mais de um século depois, vemos essa questão assumir novas formas. Vivemos em um tempo acelerado, orientado pela produtividade, pelo desempenho e pela oferta incessante de objetos e soluções. Somos continuamente convocados a funcionar melhor, produzir mais, consumir mais e sofrer menos. A ciência e o mercado caminham juntos na produção de respostas rápidas para todos os aspectos da vida, do corpo às emoções, do desejo ao sofrimento. Lacan percebeu com enorme precisão os efeitos dessa lógica ao formular o discurso do capitalista. Trata-se de um funcionamento social que tenta eliminar a falta, justamente aquilo que para a psicanálise constitui o desejo humano. Somos levados a acreditar que existe sempre um novo objeto capaz de preencher o vazio, tamponar a angústia ou garantir satisfação completa. Mas quanto mais essa promessa se intensifica, mais vemos crescer fenômenos de exaustão, ansiedade, solidão e desencontro subjetivo. É justamente aí que a psicanálise mantém a sua atualidade. Em um mundo cada vez mais orientado por protocolos, classificações e soluções universais, a experiência analítica continua apostando na singularidade. A psicanálise sustenta um espaço raro de escuta, onde o sujeito pode falar a partir de sua própria divisão, de seu desejo e de sua maneira única de lidar com gozo e com mal-estar. Jacques Alain Millet, ao retomar o último ensino de Lacan, também chama atenção para as transformações da clínica contemporânea. Se Freud encontrou sujeitos marcados pelo recalque e pelos conflitos neuróticos clássicos, hoje nos deparamos frequentemente com formas de sofrimento ligadas ao excesso, à desorientação e à fragilidade dos laços simbólicos. Isso exige da psicanálise não apenas fidelidade a seus fundamentos, mas também capacidade de leitura do presente. Por isso, conversar sobre a atualidade da psicanálise é também perguntar de que maneira ela continua viva e necessária em nosso tempo. Talvez sua força esteja justamente em não ceder à tentação de reduzir o sujeito a um funcionamento biológico, a um número, a um diagnóstico fechado,
ou a um perfil de desempenho. A psicanálise continua apostando que há algo irredutível no sujeito, algo que não pode ser completamente administrado, nem pelo saber científico, nem pela lógica do mercado. Recebemos Fabrício hoje com muita alegria, certos de que sua fala contribuirá para pensarmos os desafios da clínica e da cultura contemporânea. Que possamos ter um encontro vivo, tocador e fecundo. Muito obrigada pela presença de todos e muito bem-vinda a você, Fabrício. Obrigado, muito obrigado. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todo mundo. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite, especialmente a Angélica, né, por ter aberto as portas para estar aqui nessa noite com vocês, mas também eu quero dizer que eu fico muito contente por estar aqui e poder integrar esse coletivo, que é o Instituto Gradiva, né? Eu espero que eu possa contribuir um pouco com o espaço. Bom, eu escrevi um texto, né? Escrevi uma fala para eu apresentar a vocês, e a proposta é trazer alguns elementos introdutórios, né, para a gente fazer uma reflexão sobre a psicanálise no nosso tempo, utilizando num certo momento dessa fala aquilo que o Lacan indica como discurso do capitalista, né? Não é uma fala muito definitiva, né? Também assim é sempre bom poder estar falando fora do campo acadêmico, até porque isso nos dá uma liberdade maior na fala, né? Então tem algumas questões que ficaram entre, assim, né, com muitas palavras, algumas outras que ficam em aberto, né? Isso também faz parte de um certo projeto de pesquisa, que eu vou trazer aqui para vocês, né? Assim, um projeto de pesquisa particular meu, mas eu acredito que isso vai servir para levantar um pouco a conversa, né? E o título da minha fala é A Atualidade da Psicanálise na Era da Parceria entre Capital e Ciência. Eu escolhi esse título antes mesmo de fazer o texto, manteria esse título, né, mesmo assim, mas teve uma amiga que ela conversando comigo, ela me perguntou, né, sobre esse uso do termo parceria, uma vez que o discurso do capitalista, como a gente vai ver, seria um pseudo-discurso e não produziria laço, né? A gente vai ver que tem esse fato importante, né? Então, assim, que tipo de parceria seria essa, né? Pensando um pouco nisso, se eu tivesse que reescrever, talvez eu reescreveria o título um pouco assim: A Atualidade da Psicanálise na Era da Copulação entre Capital e Ciência, para ser um pouco mais enfático e para usar também o termo do Lacan. Ele usa, né, assim, não me falha a memória, lá no seminário 17, né, ele fala da curiosa copulação do discurso do capitalista com a ciência, né? Mas como copulação me pareceu um pouco sugestivo para o título, eu preferi deixar no campo da parceria, né? Mas, de qualquer maneira, com isso eu já antecipo um pouco qual é a orientação que me guia aqui, né? Que é esse movimento que anima a psicanálise de Freud a Lacan e de Lacan a Freud. Se envolve também as interlocuções, né? Que me parecem são interlocuções fundamentais para acompanhar o trabalho, né? Tanto do Freud quanto do Lacan. Mas eu acho que pensar, né, a psicanálise nessa orientação é especialmente importante porque juntos, né, Freud e Lacan, eles não são autores para serem defendidos, né? Eles são autores, digamos assim, para o ataque, né? Se não me engano, o Miller fala isso até naquele curso, Coisas de Fineza em Psicanálise, né? Mas partindo disso, eu dividi a fala em 4 partes, né? E eu gostaria de começar pela noção de atualidade, né? Então, passando a leitura do texto propriamente, né? A primeira parte dessa fala se chama O que é o atual em psicanálise, né? Bom, eu gostaria de trazer aqui a transcrição do pedaço de um pequeno vídeo publicizado no Instagram.
Trata-se da fala de um médico psiquiatra dos Estados Unidos, na qual ele diz o seguinte: Freud estava errado. É a fala lá do psiquiatra. Inveja do pênis não é a causa do problema de ninguém. Como psiquiatra, não vi isso nenhuma vez em 45 anos. O real problema que você quer é a inveja do cérebro. Você quer querer ter um cérebro melhor. Com um cérebro melhor, sempre vem uma vida melhor. Seu cérebro é o único órgão onde tamanho realmente importa. Essa é a fala, né, de uma publicação de abril de 2025, né, depois isso se repetiu, eu traduzi assim, né, talvez não seja uma tradução muito precisa, mas foi uma tradução bem próxima do que ele fala lá, né. Bom, se apresenta essa fala, não é com o objetivo de nos prender num jogo de argumentação. Afinal, numa fala como essa, se demonstra a ausência completa de um conceito que é fundamental para qualquer um do campo psicanalítico, que é o conceito de simbólico, que, bom, né, no vídeo ali, pelo menos, aparece, né, que está completamente ignorado, o que se reflete numa ignorância, né, em todos os níveis do que essa noção freudiana da inveja do pênis vem a responder na experiência humana. Apresento essa fala antes com o objetivo de tomá-la como um sintoma de nosso tempo. Não como se isso só tivesse aparecido agora. Afinal, desde sua emergência, a psicanálise foi alvo de ataques. O Freud ele relata isso muito bem, né, na história do movimento psicanalítico. Mas a fala do psiquiatra do vídeo, tomada como um sintoma, permite colocar em análise algumas questões que, se não são exclusivas, estão bastante presentes hoje. Primeiro, que ela demonstra um reducionismo marcante de nosso tempo, o reducionismo neurobiológico, o que alguns autores têm chamado hoje de neurocentrismo, neuromania ou brainhood, para usar um termo proposto pelo antropólogo Fernando Vidal, né? Um antropólogo que trabalha muito isso, tem artigos bastante citados sobre isso, né? Reducionismo, que é um dos efeitos do discurso da ciência, ou para ser mais justo, de um cientificismo que da ciência deriva. Segundo, que essa fala vem para atacar. Mas qual não é a nossa surpresa ao ver que essa mesma fala acaba por demonstrar a importância da psicanálise? Ora, o próprio psiquiatra que fala no vídeo mais provou do que negou a inveja do pênis, na medida em que recompôs as coordenadas da mesma fantasia a partir de outro órgão, a saber, como inveja do cérebro. Seria essa nova resposta que oferece a ciência, a medicina, a psiquiatria e o que mais nessa fala se representa, inclusive determinadas psicologias, né? É isso que elas teriam para propor ao mundo? Uma nova inveja? Se for assim, eu nem diria que a psicanálise é atual, diria mais ainda. Diria que a psicanálise é urgente. Mas qual seria a atualidade e até mesmo a urgência da psicanálise, especialmente diante do sofrimento psíquico contemporâneo? Qual seria a atualidade da psicanálise e o que a diferencia dos discursos e práticas, inclusive práticas psicoterapêuticas, que se apresentam a partir da ciência e de termos científicos no mercado dos bens de nosso tempo? Estaria a psicanálise obsoleta, restando-se contentar a defensiva? O que é o atual da psicanálise, digamos assim, né? Bom, quando falamos aqui da atualidade da psicanálise, não estamos falando apenas do atual no sentido cronológico, como se o atual fosse sinônimo do que é novo e a atualidade fosse sinônimo do que é de agora, do tempo presente. O atual não é tanto a novidade, é aquilo que, embora envelheça, preserva uma estranheza diante de seu tempo, ficando sempre fresco. Há ideias muito novas, que já nasceram velhas, e, ao contrário, há ideias com mais de 100 anos que, contudo, são mais atuais que nunca. Para sintetizar em uma ou duas palavras, podemos entender que o atual de que aqui falamos não é apenas aquilo que é novo,
mas aquilo que é extemporâneo, ou ainda intempestivo, né? São conceitos, assim, nietzschianos, né? Que depois até o Agamben retoma isso no ensaio, que é o contemporâneo, né? A ideia de atual circula um pouco por aí, né? Pelo menos da maneira como eu estou querendo trazer. Seria preciso ainda lembrar que este termo, atual, não é estranho à própria psicanálise. Freud mesmo já falou daquilo que é atual, ainda em 1895, quando mapeou o mecanismo e a etiologia do quadro de neurose de angústia, cuja sintomatologia compõe hoje o que a razão diagnóstica psiquiátrica nomeia como transtornos de ansiedade e, especificamente, o transtorno de pânico. Está lá, desde Freud, num texto intitulado Sobre os motivos para separar da neurastenia um complexo de sintomas, a neurose de angústia. A tradução, né, desse título varia muito, né? Neste texto, Freud designa a neurose de angústia como uma neurose atual, modalidade de sofrimento que não se equacionaria à maneira das psiconeuroses e neuroses de transferência, que possuem como mecanismo de seus sintomas a substituição e o recalque. Por isso, Freud chegou a considerar que as neuroses atuais estariam fora do alcance psicanalítico. Separação improcedente, que passa a ser revista pelo próprio Freud, resultando na formulação do termo histeria de angústia. Com esse termo, Freud notava que mesmo o atual no sofrimento psíquico possui uma história de substituições, trocas, desvios simbólicos, ou seja, a modalidade atual de sofrimento psíquico e suas expressões sintomáticas repetem, no presente, algo do que vivemos no passado, especialmente aquilo que, de nossa história, nos habita como um capítulo perdido. Sacar isso corresponde ao que Freud tratava como a passagem de uma neurose a uma neurose de transferência, o que é produzido artificialmente na experiência analítica ou ainda no laboratório analítico, servindo-se aqui de uma ideia da Isabel Stangers, né? Está presente numa série de conferências intituladas Quem tem medo da ciência. E nesse laboratório analítico, essa passagem é vivida como uma experiência com a linguagem, a partir das funções da palavra ou da fala. É aí, na linguagem, que o atual do sofrimento psíquico pode ser atravessado como uma repetição de algo que o próprio sujeito desconhece. Aí surge o inconsciente como experiência de que aquilo que está sendo dito não coincide com o que se quer dizer, que o enunciado está desencontrado da enunciação e que a linguagem, nos seus equívocos, não serve apenas para comunicar, mas serve para encontrar esse outro que nos atravessa. Essa ideia, a ideia do inconsciente, que já tem mais de 100 anos, é uma ideia que preserva ainda seu frescor e novidade, e possui uma atualidade por isso. Assim como o desenvolvimento de um laboratório para produzir e atravessar a experiência do inconsciente como experiência da linguagem. Um laboratório cuja condição principal é a transferência. Mas que experiência com a linguagem é essa que possibilita se produzir a experiência do inconsciente? Talvez seja possível dizer que essa experiência possui duas vias. Primeiro, é uma experiência com a linguagem que não pode ser reduzida a uma experiência informativa. É uma experiência narrativa com a linguagem. Associar livremente, elaborar, construir em análise, nunca foi só informar pela fala e identificar gatilhos, mas exige se deslocar na própria narrativa. Segundo que, como tal, esse laboratório envolve, desde o princípio, algo que escapa da narrativa e que se produz como uma espécie de resíduo, um resto, que cai e sobra na própria linguagem. Ou seja, na experiência analítica, é preciso narrar o caminho das substituições que fizeram o sujeito chegar até aqui e se reposicionar a partir daquilo que se pode saber. Mas, mais que isso, é preciso ir em direção ao que excede e não se recobre na narrativa, e que, desde Freud, se revela no caminho do sexual e a parte maldita disso, que excede o próprio prazer como princípio. Temos, assim, a linguagem
e o que nela escorre refratário à simbolização, como um inenarrável, o que podemos compreender a partir de Lacan como gozo, o modo singular da economia do gozo de cada sujeito, que determina, inclusive, o que faz sentido para esse corpo que goza e fala. Eu poderia me remeter aqui um pouco à ideia do falacer, né, nesse momento. Pois bem, se o laboratório psicanalítico fosse somente um laboratório no qual se recolhe a estabilidade do sentido na narrativa, ele não seria mais que uma versão do utilitarismo contemporâneo. Certamente há ganhos terapêuticos muito úteis na produção dessa narrativa e na economia do sentido que recobre o real. Mas a questão é fazer da narrativa uma experiência com a linguagem pela qual se pode ir em direção à economia do gozo, ao que se repete fora de qualquer cálculo custo-benefício e norma adaptativa, ao que excede o próprio princípio do prazer, ao não sentido, que é o sem fundo de todo sentido. Afinal, é esse gozo que faz com que nenhuma adaptação seja equilibrada, nenhum utilitarismo seja totalmente vitorioso, que o mestre não seja totalmente bem-sucedido em sua mestria, e que os semblantes sempre se estremeçam. É justamente por ser um laboratório com a linguagem, mas para se lidar com o inenarrável, com o gozo, isso que faz todo semblante tremer, que podemos encontrar uma via pela qual a psicanálise permanece atual. Lacan pontua algo assim em seu tempo, quando diz que a psicanálise, em nossa época, é o exemplo de um respeito tão paradoxal que ultrapassa a imaginação, por incidir sobre uma disciplina que só se produz pelo semblante. Isso é uma citação do Lacan. Continuando a citação, né? Ele continua a citação dizendo assim: é que ele é nu a tal ponto que tremem os semblantes mediante os quais subsistem a religião, a magia, a devoção, tudo o que se dissimula da economia do gozo. Aí o Lacan conclui esse trecho do texto dizendo assim: somente a psicanálise descortina o que funda essa economia no intolerável. É o gozo que digo. Esse fragmento, né, está num discurso na Escola Freudiana de Paris, de 1967, está publicado nos escritos, né? Aliás, no Outros Escritos, página 286, 287 da edição brasileira. Notem que desde o tempo de Lacan, o respeito sobre a psicanálise não é pleno ou coerente, mas paradoxal. E de lá para cá, temos a impressão que esse paradoxal ficou cada vez mais paradoxal, a ponto da psicanálise ser atacada nos últimos anos. As acusações mais recentes, como sabemos, foram de que a psicanálise seria uma pseudociência ou uma prática sem evidência. Também pudera. Não é só a religião, a magia, a devoção, mas os discursos e práticas que se apresentam a partir da ciência e de termos científicos no mercado dos bens de nosso tempo também dissimulam a organização do gozo pelo semblante que operam. Logo, a psicanálise, sem dissimular a economia do gozo, será sempre uma ameaça diante do que as reservas de mercado. Isso porque a psicanálise pode colocar à vista o mecanismo desses outros discursos e seus semblantes. Ao operar com uma narrativa que não exclui o inenarrável, a psicanálise segue atual. Segue atual por ser baseada na narrativa, mas, sobretudo, por sua narrativa não negar o intolerável ao qual Lacan se refere. A psicanálise figura hoje como uma prática que pode dizer a cada um: sim, você tem o direito de saber disso que é seu, mas lhe é estranho ao mesmo tempo, e narrar isso numa experiência com a linguagem. Mais que isso, a psicanálise figura como uma prática que diz a cada um: sim, você tem o direito de saber disso e o direito de buscar fazer algo com isso que se repete,
e não se apazigua na economia do que pode ser narrado. Você tem o direito de não apenas suprimir, mas de produzir um outro destino para isso que é dissimuladamente agenciado em outros discursos e semblantes, a saber, o singular do gozo. E assim afirma em um momento em que diversas práticas negam esse direito, silenciam o sujeito, promovem um reducionismo, dissimulam o sofrimento e o convence de que se alienar no aqui e agora traz mais bem-estar. Essas práticas, muitas delas dispostas no mercado dos bens, como produzidas e legitimadas pela e a partir da ciência, certamente funcionam para seus fins adaptativos. Para aqueles que não se mortificarem nessas novas versões do discurso do mestre e sua sugestão e sua influência, saibam que a psicanálise os aguarda mais viva e animada que nunca com seu laboratório. Talvez justamente porque a narrativa hoje em dia anda meio em baixa, digamos assim, né? Bom, segunda parte, né? O sofrimento psíquico contemporâneo. O que notamos ao colocar nosso tempo em análise? O que podemos destacar desse outro no século XXI, a partir do qual nos subjetivamos e sofremos? Qual diagnóstica poderíamos fazer diante do exame e escuta do mundo em que vivemos hoje? Nenhuma resposta sobre o assunto é completa, especialmente se levarmos em consideração as diferentes realidades do caso brasileiro. Partirei de um ponto que entendo como ponto comum de muitas realidades, que é a constatação de que vivemos hoje um déficit de narrativa. Esse diagnóstico de um déficit de narrativa, ele está presente numa certa tradição crítica, né, do pensamento, que ela pode ir até Walter Benjamin, né, mas assim, é importante registrar que no Brasil isso é muito oportunamente trabalhado por autores como Christian Dunker, né? Inclusive, esse é o pressuposto do livro dele, que se chama Mal-Estar, Sofrimento, Sintoma, né? Um livro ótimo, super conectado com o que, de alguma forma, eu estou tentando trazer aqui, né? Na vida de cada um de nós, não faltam evidências desse déficit ao qual os autores se referem. E constatar isso não nos coloca no saudosismo do tempo em que supostamente se narravam as coisas e o ser humano era mais feliz. Antes, esse diagnóstico serve para perguntar quais os impactos de um tal déficit no sofrimento psíquico de nosso tempo e o que a psicanálise tem a ver com isso. Ora, sendo o sofrimento psíquico afetável pela palavra, logo, se as palavras passam a ser produzidas, distribuídas e consumidas de uma outra forma, numa outra economia, então o sofrimento psíquico também se modifica. Para os autores que propõem esse diagnóstico, o déficit de narrativa seria acompanhado, por outro lado, pelo aumento de uma outra experiência com a linguagem, que é a informação. E qual a diferença entre narrar e informar? Brevemente, podemos dizer que, enquanto a narrativa envolve um deslocamento de si mesmo na linguagem, o que exige uma temporalidade em que o passado atravessa o presente, relança os dados do futuro, a informação se produz, se distribui, se consome com rapidez. Só tem seu valor na medida em que é nova. Essa é a grande oposição que Walter Benjamin monta, falando dos jornais como sintoma desse déficit, né? Eu fico imaginando o que ele não diria hoje, né? O que o Walter Benjamin não diria hoje. Então, o que é déficit de narrativa, por um lado, se complementa por um excesso de informação, por outro. É o que podemos notar quando analisamos as redes sociais, na medida em que essas convocam o tempo inteiro o usuário, né? Nós, né? A ocupar a posição de informar ou de ser informado, produzindo, distribuindo e consumindo conteúdos. Informações que se informam, isto é, que ganham uma forma nas imagens e seu poder fascinatório. Poder que foi tão bem descrito por Lacan
desde sua tese sobre a psicose paranoica. A imagem passa a ser a via pela qual se informa nas redes sociais, informando especialmente aquilo que se performa. Assim se faz um mundo de sinais e signos da felicidade, do bem-estar, do sucesso, da conquista ou da dor e do sofrimento, que também se tornam compartilháveis e quantificáveis pelo algoritmo, com direito a todos os efeitos imaginários bem conhecidos. Júbilo e satisfação quando há uma identificação, uma aceitação, uma recompensa de sua própria imagem, agressividade quando o conteúdo fratura a consistência das imagens com as quais se identifica. E assim se opera uma economia na qual os conteúdos são distribuídos e consumidos como mercadorias, sendo as imagens e informações trocadas por likes e reações que revelam como essa economia é uma economia libidinal, ou melhor dizendo, né, uma economia do gozo, circulando nas mãos desse outro algorítmico. E aqui eu aproveito para fazer uma pequena menção, né, a uma fala da Mariana Kell, né, que eu pude assistir num evento muito recente, que foi uma reunião, né, de um GT da Ampep, né, e ela trabalhou muito bem esse tema, né, assim, falando sobre a estetização do sintoma, do mal-estar na cultura digital, né, ou seja, tem bastante a ver com o que eu tentei trazer aqui, né, pelo menos nesse momento da fala. Mas o que abastece isso que se passa na economia das redes sociais? De onde vem o que se informa e que circula nos conteúdos dessa cultura digital? A partir dessa pergunta, não podemos ignorar o papel das ciências, ou, melhor dizendo, das tecnociências. Esse termo, tecnociências, que toma partir de autores como Bruno Latour, permite notar como não há ciência pura, alheia a uma rede de interesses subjetivos, políticos e econômicos. Ou seja, a ciência se faz em parceria com o capital, ou, como um dia disse Lacan, numa copulação. De modo que não há separação entre fatos científicos e o mercado dos artefatos técnicos, entre o discurso da ciência e os produtos que a partir dele se apresentam, inclusive práticas. Motivo pelo qual quem faz ciência não pode se liberar da questão ao que estamos sendo levados a servir, questão posta um dia por Deleuze. Isso porque, sabemos bem, ciência sem crítica facilmente funciona como arma de destruição em massa. Destruição de indivíduos propriamente ditos, ou destruição de sujeitos, que podem ser silenciados e mortificados com a mais bem intencionada das práticas legitimadas pelo discurso científico. Contra essa destruição, especialmente quando da ciência se deriva o cientificismo, a psicanálise jamais deve depor suas armas, até mesmo para que a ciência se faça a favor da vida. São essas tecnociências que produzem as condições de distribuição do conteúdo, afinal, sem engenharia, né, não se teria produzido o sistema de quantificação e ranqueamento do algoritmo, quanto é das tecnociências que vem muito do conteúdo que se informa nas imagens. Vem também da religião, da arte, dos saberes tradicionais. Como usuários, nós produzimos conteúdos de tudo isso. Mas eu quero me ocupar aqui de como as informações que vêm da ciência circulam através das imagens nas redes sociais. E um fenômeno que demonstra isso é a maneira como o discurso diagnóstico psiquiátrico é tematizado tanto em perfis profissionais quanto em perfis leigos, circulando nas redes como uma maneira de se informar e informar o outro de um diagnóstico, né? Então, desse mundo da cultura digital, meu interesse é pensar um pouco como que o diagnóstico, digamos assim, né,
como que o diagnóstico vem circulando por aí, né? Aí vemos bem como que se faz a guisa de divulgação de informação, vai para muito além disso, pois, ainda que nem sempre, é importante fazer essa ressalva, né? Não se trata de uma generalização. Muitas vezes pode produzir também efeitos identificatórios com esses diagnósticos e modulações no mal-estar e no sofrimento psíquico de nosso tempo. Geralmente, a base desse discurso é a razão descritiva do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que teve sua 5ª edição em 2013, e que cabe aqui ser entendido como mais uma produção das tecnociências, e até mesmo como um sintoma do déficit de narrativa em nosso tempo, né? E como tal, né, digamos assim, ele pode revelar todo o seu potencial destrutivo quando é usado de maneira a produzir efeitos de silenciamento do sujeito. Nesse ponto, né, eu acho válido destacar que essa razão diagnóstica descritiva e estatística do DSM, ela se distancia radicalmente da maneira como a psicanálise pensa o diagnóstico do sofrimento psíquico, né? E assim, né, para a psicanálise, brevemente, falando assim livremente, né, sobretudo, eu acho que isso é até compartilhado por algumas psicoterapias psicodinâmicas, né, para a psicanálise, né, a operatória do diagnóstico, ela tem que partir de uma razão dinâmica, sob transferência, né, sempre em função do sujeito, da narrativa, nessa experiência com a linguagem, jamais objetificando o sintoma, né, como um sinal, com um significado já dado, né, e assim, sobretudo numa orientação lacaniana, né, eu acho que o mais fundamental é que esse diagnóstico, que sempre se faz em função daquilo que está na linguagem, e daquilo que na linguagem, como eu disse acima, né, escorre refratário à simbolização, né, ou seja, né, o diagnóstico ele é operado sempre no caso a caso, né, se perguntando sobre o sintoma nas suas relações com o modo de gozo de cada um, né, enfim, eu acho que isso faz com que a psicanálise ela escape de um paradigma que está pressuposto no DSM, que essa velha dicotomia entre o normal e o anormal, na medida em que entra o jogo, o gozo na jogada, que não deixa de ser um jogo também, mas o gozo na jogada, né, entra algo de anômalo, né? Portanto, pensar o diagnóstico a partir da ideia de normal e anormal não procede do ponto de vista psicanalítico, né? E hoje, essa ideia do normal e do anormal está muito presente, inclusive sendo perpetuada através de outros termos, né? Como, por exemplo, a dicotomia entre típico e divergente, né? Digamos assim, isso restaura até um pouco o ideal, né, o imaginário de que tem um ser que goza na norma, no típico, né? Acho que a psicanálise ela se difere disso, né? Mas, apesar do adendo, né, voltando ao texto, né, o que a gente tem visto até então é que as redes sociais, né, fazem circular o diagnóstico psiquiátrico do DSM, levando isso a modos de uso muito além do que talvez se achava que seria o destino do próprio manual. E o algoritmo faz esse discurso diagnóstico afetar muito mais amplamente do que o alcance que qualquer psiquiatra sonhou. Esse que um dia foi, segundo Foucault, o mestre da loucura, é agora pulverizado nas redes sociais, e não é mais somente nesse mestre que se concentra o poder de cultivar o jardim das espécies, o que modifica o próprio sofrimento psíquico, que passa então a ser identificado a partir das informações veiculadas por imagens nos conteúdos que circulam, sendo produzidos, distribuídos e consumidos conforme o algoritmo.
Em boa parte desses conteúdos, sejam vídeos ou postagens, podemos notar uma tendência de identificação generalizada de elementos da existência como sinais de uma categoria psiquiátrica descrita lá no DSM, onde elementos, por vezes muito discretos, acabam encontrando um significado a partir desse discurso diagnóstico. E uma vez diagnosticado, o sofrimento tende a ser patologizado. Isso que se passa nas redes sociais é um efeito colateral da noção de espectro proposta pelo próprio DSM, que criou grandes diferenças internas no espectro de um mesmo transtorno, diferenças até maiores do que o que está no transtorno e o que está fora do seu espectro, né? O que resulta, assim, né, numa uma certa tendência nas redes sociais de se operar esse diagnóstico com relação a elementos ordinários da existência, né? Por exemplo, o incômodo, muitos vídeos que relatam isso, né? O incômodo com etiquetas, a repetição de relacionamentos abusivos, o atraso em responder mensagens de WhatsApp, a aversão a telechamadas, o hábito de ensaiar conversas antes de falar com alguém, ou se sentir uma fraude. Todos esses são exemplos assim que aparecem com uma certa recorrência nesse discurso das redes sociais, são tomados como sinais, né? Como elementos de um diagnóstico psiquiátrico, né? Além disso, em muitos desses conteúdos, notamos como a informação descritiva dos sinais é complementada com a ideia de uma causa que deixa de fora o sujeito e a narrativa, na medida em que essa causa fica reduzida ao cérebro ou aos processos neurofisiológicos, que sabemos são concomitantes, eles não recobrem o qualitativo da experiência, né? Geralmente, né, isso aparece no discurso nas redes sociais com um certo uso impreciso, um uso assim meio honorífico de categorias cerebrais e científicas que não estão ali para justificar o fenômeno, mas estão ali para legitimar aquilo que está sendo dito, né? Então, às vezes, aparecem frases um pouco assim, né? Isso acontece porque, segundo dados científicos, né, a textura da comida muda a maneira como o meu cérebro interpreta. Eventualmente, esse tipo de frase, onde o cérebro aparece interpretando, digamos assim, fazendo uma função, poderia ser uma função do sujeito, né? Aparece assim, a partir desse uso honorífico, né? Que se reconhece como um uso honorífico, que não justifica, mas que legitima a fala, e terceiriza aí a função do sujeito, né, a um órgão. Nessas situações, vemos como as categorias diagnósticas podem operar no lugar de um significante mestre, a partir do que podemos considerar alguns aspectos do discurso do mestre definido por Lacan no seminário 17, que eu já evoquei lá acima, né, que se chama o avesso da psicanálise, né? A partir de alguns elementos desse discurso do mestre, podemos compreender um pouco mais os efeitos da circulação desses conteúdos sobre o sujeito e o sofrimento psíquico. Se as categorias diagnósticas podem operar no lugar de um significante mestre, assim o fazem, legitimadas por esse uso honorífico de outros significantes, a partir do qual o discurso do mestre também se legitima e se agencia nessa cultura digital. O cérebro, o científico, né? Pois é a partir desses significantes que o discurso do mestre segmenta, classifica, identifica, significa e delimita a experiência do mal-estar e do sofrimento psíquico numa categoria diagnóstica, muitas vezes reduzindo o sujeito a ela. De modo algum, isso está distante de nós. Afinal, o discurso do mestre está presente na experiência analítica. Tratamos dele, recebemos ele no laboratório psicanalítico, mas está presente como o avesso do discurso que faz esse laboratório ser o que ele é, que é o discurso analítico propriamente dito. Na verdade, é interessante notar, não só ao longo do tratamento, mas desde as primeiras entrevistas, como o sujeito pode, eventualmente, se apresentar assim. Chega e fala para o analista, né? É que eu sou o TDAH.
Essa frase é a maneira como uma pessoa, autodiagnosticando o atual de sofrimento, de seu sofrimento psíquico, pode vir a buscar uma experiência analítica. Há que se acolher isso. Afinal, até mesmo a identificação com uma categoria diagnóstica, há que se acolher isso. Afinal, até mesmo a identificação com uma categoria diagnóstica, os significantes mestres que vão se apresentando querem dizer algo do sujeito. Mas, diferente das práticas adaptativas, a psicanálise oferece uma alternativa para se ir além do discurso do mestre. E por que fazer isso? Pois o discurso do mestre pode produzir efeitos de satisfação quando, por exemplo, ao se representar numa categoria diagnóstica, alguém diz: finalmente entendi por que eu sou assim. Há um gozo aí, que mantém o discurso girando. E há uma importância, a depender da maneira como se usa isso, pois o diagnóstico ele pode ser um ponto de partida para garantias de direito e tratamento. Contudo, não podemos fechar os olhos para o mais mortificante e silenciador desse gozo, os efeitos iatrogênicos, ou seja, os efeitos adoecedores em certos modos de se representar a si mesmo numa categoria diagnóstica, né? Tem alguns vídeos que até falam disso, né? Falam assim, porque parece que você ficou mais, aí fala a categoria diagnóstica, né? Depois que você recebeu o diagnóstico. Então, assim, tem um efeito iatrogênico nisso. Né? Tem um efeito adoecedor nisso, né? Pois se o discurso do mestre segmenta, classifica, identifica, significa e delimita, ele o faz em cima da própria vida. Aquilo que promove satisfação, a representação que faculta um significante mestre, pode ser tomada como uma liberação no primeiro momento, mas também não está livre de, em alguns casos, produzir uma limitação e um enrijecimento das próprias experiências. E um aumento do sofrimento ao se lidar com as situações da vida que não se deixam representar completamente na categoria diagnóstica. Parece que esses efeitos iatrogênicos do diagnóstico são tão maiores quanto se toma o diagnóstico como um ponto de chegada e não um ponto de partida. E a vida não cabe em uma categoria diagnóstica, ainda que seja importante se fazer um bom uso dela, pois a verdade é que o mestre é sempre castrado e o significante mestre jamais representa tudo, de modo que o sujeito é irredutível a uma categoria que o represente totalmente. Essa é a condição para que a psicanálise, como narrativa do inenarrável, possa ir além. Veremos adiante. Antes, é preciso fazer um pequeno desvio. É que o discurso do mestre é uma via para compreender alguns efeitos dessa circulação do diagnóstico psiquiátrico nas redes sociais. Mas, na maneira como falamos desse discurso até aqui, a castração está inscrita, na medida em que sempre há um furo, pelo qual o mestre nunca tem uma operatória completa. Este é o lugar do objeto A no discurso, definido por Lacan como mais de gozar desde o seminário anterior ao seminário 17, que é o seminário 16. Né? O objeto A marca esse lugar do que escapa, né? Do que resta, né? No discurso do mestre. Contudo, na circulação do diagnóstico nas redes sociais, conforme esse outro algoritmo, podemos notar como muitas vezes esse furo parece estar excluído, dando lugar a uma consistência das informações e imagens. E, na ilusão de completude que promete, a disjunção entre objeto A e sujeito, presente no discurso do mestre, tal como originalmente proposto, é rejeitada. Se hoje podemos ver um tal produto ser reintegrado, ou pelo menos viver a promessa de sua reintegração, seria preciso pensar um pouco mais em como isso ocorre. Quer dizer que esse mestre não é exatamente o mesmo que Lacan fala quando fala do discurso do mestre no seminário 17. Seria preciso considerar uma variação do discurso do mestre, que explicasse melhor esse modo de subjetivação, de circulação do gozo, de mal-estar e de sofrimento psíquico no contemporâneo. É aí que entra o discurso do capitalista, onde há um acesso direto ao objeto,
que deixa de funcionar como causa de desejo e passa a funcionar como objeto de consumo, e onde vemos a parceria, ou melhor, a copulação entre capital e ciência ser sistematizada de forma explícita por Lacan. Bom, com isso eu vou para a terceira parte, já está caminhando para o final, já é, né, um momento de finalização do texto, né? E essa terceira parte eu nomeei como o discurso do capitalista como modo de gozo, né? E, bom, né, para falar do discurso capitalista, eu acho que é importante poder retomar um pouco aonde que essa história começa, né? E ainda no seminário 17, Lacan esboça o discurso do capitalista numa passagem que diferencia o mestre antigo e o mestre moderno. Esse esboço, que está lá no seminário 17, se articula, enfim, na Conferência de Milão, em 1972, intitulada Do Discurso do Psicanalista, ocasião em que Lacan teria cometido um lapso quando ia escrever o discurso do mestre, revelando, então, o tema do discurso do capitalista propriamente dito. Assim, esse discurso surge como uma variação do discurso do mestre, ou ainda, poderíamos dizer, com Lacan, ele seria o discurso do mestre moderno. Eu não vou detalhar o discurso aqui, né? Mas quem quiser pegar aí tema do discurso para ir se guiando, é só procurar uma imagem na internet que vai achar facilmente, né? E o que tem de novo nesse discurso, comparado ao discurso do mestre? Primeiro, uma inversão. O significante mestre, que no discurso do mestre ocupa o lugar do agente, passa a ocupar o lugar da verdade, enquanto o sujeito, que no discurso do mestre ocupa o lugar da verdade, passa a ocupar o lugar do agente. O saber, S2, se preserva no lugar do outro, e o objeto A, como mais de gozar, no lugar do produto, tal como no discurso do mestre. Segundo, nesse discurso tem uma mudança na circulação. No discurso do capitalista, tem uma torção lógica que é expressa nos vetores. Enquanto no discurso do mestre há uma disjunção entre o produto e a verdade, entre o A, né, e o S barrado, né, no discurso do capitalista vai-se do agente, que é o S barrado, a verdade, que é, né, o S1, depois ao outro, que é o S2, e ao produto, que é o A. E do produto se volta para o agente, que é o S barrado, permitindo pensar uma dinâmica entre os elementos onde não há, nesse discurso, interrupção na circulação. Nos outros discursos, sempre há uma disjunção entre verdade e produção, e é preciso reiniciar o circuito ao fim da circulação. Já no discurso do capitalista, admitindo correspondências diagonais entre termos não vizinhos, a circulação se torna uma circulação mais fluida, mais direta, mais fechada sobre si mesmo, e seu refluxo é autônomo. É um curto-circuito que tende à infinitização do excesso. Essa sutil inversão, diz Lacan, abre aspas, basta para que isso ande como sobre rodinhas. Não poderia andar melhor, mas justamente anda rápido demais, se consome tão bem que se consuma. Fecha aspas. No discurso, podemos notar o vetor que vai direto do produto A ao agente, esbarrado. Assim como há uma ruptura da relação entre o agente e o outro, motivo pelo qual, a rigor, seria preciso considerar, como muitos comentadores consideram, o discurso do capitalista como um pseudodiscurso. Isso é, ele não recorre ao outro para fazer um laço social. Não tem uma relação entre o agente e o outro, que tem uma correspondência do mais de gozar ao sujeito, que se encerra no funcionamento autístico, permitindo apresentar o excesso e o gozo circulando num circuito ilimitado. Tem uma relação direta entre sujeito e objeto
de gozo. Tem vários autores que trabalham isso, né? Poderia citar, por exemplo, o Domenico Cossenza, né? Poderia citar, por exemplo, os artigos do Vinícius da Riba, né? Para quem quiser se aprofundar, né? Essas são referências importantes, né? Para seguir esse caminho, né? De entendimento do discurso do capitalista. Ora, numa tema fica bem ilustrado a ascensão do gozo ofertado no discurso do capitalista como um gozo a mais no objeto A. Mas como essa liberação do excesso e do gozo limitado se efetiva e se apresenta na realidade? A resposta é, na medida em que o objeto A se positiva como objeto de consumo e, sobretudo, de consumação de gozo. Na medida em que o objeto A é ofertado como um gadget para o sujeito que, nesse discurso, se reduz a um consumidor. Ofertado como gadget no discurso do capitalista, o objeto A, como diz Miller, passa a se estender a todos os objetos da indústria e da cultura, como objetos que pululam na sociedade para causar nosso desejo de tamponar a falta do gozo, como bocadinhos de gozo consumíveis, pois esse gadget é um produto das tecnociências e, através dele, se demonstra como a ciência promove sua parceria com o capital no contemporâneo, na medida em que ele produz a necessidade que quer satisfazer. Aqui, mercado e ciência se encontram na produção de um objeto que promete o gozo. O filho dessa cópula é a promessa de que se pode acessar esse objeto A, que é reificado como objeto de consumo, de onde a ascensão do objeto A ao zênite social, como diz Lacan. Certamente, a mercadoria, no sentido mais estrito do termo, funciona como um gadget. Mas, partindo das questões que levantamos aqui, também a informação, a imagem, o conteúdo, inclusive o diagnóstico, como produtos dessa tecnociência, como gadgets, podem vir a funcionar, especialmente na medida em que circulam e se consomem envoltos em ainda outros objetos de consumo, técnicas, avaliações terapêuticas, psicoterapêuticas, mentorias, coaching, enfim, práticas diversas. Tudo isso ofertados aos montes no mercado dos bens de nosso tempo. E, para além de qualquer uso ético do diagnóstico, o que vemos em muitas dessas situações, não todas, mas em muitas dessas situações nas redes sociais, é o diagnóstico como gadget, indo além do que o próprio S1 é capaz no discurso do mestre antigo, operando como algo que exclui o resto, ao ser algo que consome o sujeito completamente, ou oferece essa ilusão, funcionando como um gadget que nega a divisão do sujeito mais que a instaura. É muito curioso, né, um fenômeno que eu fiquei particularmente assim, intrigado com ele, que se chama chá-revelação diagnóstico. É um fenômeno muito complexo, né, mas que ilustra um pouco o diagnóstico, a categoria diagnóstica operando como um gadget, digamos assim, né. Acho, inclusive, que se dar conta dessa possibilidade do diagnóstico operar como um gadget é falar de um risco importante até mesmo para um bom uso do diagnóstico. Mas seria preciso ainda levar a pergunta adiante. O que mais esse discurso do capitalista permite compreender sobre os modos de gozo hoje? Né? Bom, finalizando a fala, né? A última pergunta que me ocorreu quando eu escrevi essa fala foi a seguinte, né? O que pode a psicanálise? Né? O que a psicanálise pode diante desse discurso, né, do capitalista como discurso do mestre moderno, né? Eu acho que, de alguma forma, a psicanálise, falando mais livremente, ela poderia ser pensada como uma tecnologia narrativa desse inenarrável, né? Talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que seria especialmente interessante
disputar o termo tecnologia, que não é uma técnica, né, passível de uma reprodutibilidade, seria uma tecnologia, antes de tudo, analógica, porque a sua condição é a transferência, né? Uma tecnologia para, digamos assim, driblar, né, essa fixação dos significantes mestres que circulam hoje no campo social, ou seja, uma tecnologia para revelar a verdade, né, segundo a qual o significante, né, não pode representar a tudo, mas também, e o que me parece ser especialmente urgente diante do discurso do capitalista, seria interessante pensar a psicanálise como essa tecnologia que revela a verdade segundo a qual o gadget ele não pode a tudo satisfazer, né? E essa operatória, de alguma forma, é algo que a psicanálise vem fazendo desde o laboratório psicanalítico, tal como eu falei lá em Freud, né? Para concluir, eu queria trazer uma citação do Domênico Cossenza, né? Em que ele, no livro Clínica do Excesso, ele diz bem assim, né? Se perguntando um pouco sobre a psicanálise, né? Em meio a esse discurso do capitalista, né? Ele diz, né? Quando os produtos da ciência ressoam com a orientação do discurso capitalista, o efeito ideológico do impulso ao seu consumo vinculado à negação do impossível é um fato estrutural. A esse respeito, a psicanálise tem uma responsabilidade perante a civilização. Colocar em prática uma leitura que permita realocar a relação entre os produtos do discurso da ciência e o buraco da castração em torno do qual se estrutura o saber para o falante. Desmascarar o pseudodiscurso do capitalista, preservar a ciência de suas sempre possíveis repercussões cientificistas e mostrar que não existe um laço discursivo sem perdas para o ser falante é a responsabilidade primeira do discurso psicanalítico. Bom, isso foi um pouco que eu preparei, né? Acho que eu vou me interromper por aqui também para a gente conversar um pouquinho, né? Obrigada pela sua fala, Fabrício. Sofia, deixar a palavra circular um pouquinho. Desculpa, Angélica, eu ia bater as palminhas, eu errei o emoji. Quem quer falar? Vou eu, então. Isso. Andar, fazer uma aquecida, né? Depois da Morgana chega. É. É, a gente, nas conversas que a gente vem tendo, Fabrício, uma delas eu te falei que eu fiquei muito impactada com aquele estupro coletivo que aconteceu no Rio, né? A ponto de eu, enfim, retomar o meu pós-doutorado, que tinha sido sobre violência, né? Enfim, há alguns anos atrás, quase 10, né? Quando eu fiz esse traçado sobre a violência, tinha uma orientação, assim, bastante lacaniana ali, do início dos escritos, né? E que onde a linguagem faltava, onde a palavra faltava, né, emergia a violência, né? Uhum. É, e aí, estudando hoje, enfim,
né, tentando acompanhar a questão do estupro coletivo, e pesquisando um pouco os red pills, né, enfim, eles me chamam bastante atenção, né. Eu vejo que a questão já não é mais essa, quando se fala ao menos dessa violência, né. Eu assisti um documentário sobre os red pills que está que tá na Netflix, Uhum. em que o documentarista ele vai mostrando que a violência, né, assim, que aquele discurso, o discurso da violência que o Red Pill traz, na verdade, é uma forma de capturar as pessoas para cursos, para, enfim, por uma questão, né, capitalista, né, machosfera. Obrigada, Jandira, machosfera, né? Então, a violência hoje é um objeto de consumo, né? Assim, existem muitas maneiras de se falar isso, inclusive a forma que o ódio engaja nas redes sociais, né? Isso. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso, assim, para mim, enfim, para que a gente pudesse pensar um pouco. Eu acho, eu nunca pensei particularmente sobre esse fenômeno a partir dessa, né, discurso do capitalismo, nunca parei assim, né, para pensar sobre isso, mas eu acho que é perfeitamente não é exatamente uma boa palavra, né, mas é muito cabível, né, é muito cabível. Porque o que você vê, né, pelo menos assim, o que eu vejo, né, acho que isso é compartilhado em algum grau, o algoritmo sempre entrega coisas muito, visões de mundo muito parciais para cada um, né, mas eu acho que dá para dizer que circula nesse mercado dos bens contemporâneo, né, digamos assim, uma série de práticas baseadas na sugestão, na influência, que vão desde práticas mais interessantes até mais violentas, mais éticas, menos éticas, por aí vai. Ou seja, isso opera como um objeto também de consumo aí nessa posição que vai abastecer esse direito, esse sujeito, né, diretamente. E nesse caso, por exemplo, né, que você está falando, quando a violência, né, de alguma forma, o discurso violento vai se manifestando um meio para vender um produto, para trazer um produto, né, e assim, mais do que isso, né, prometendo um certo gozo com isso, né, eu acho que isso está perfeitamente conectado com essa variação do discurso do mestre, que é o discurso do capitalista. O que eu tenderia a pensar como uma questão, né? Porque assim, eu também, né, me aproximando do discurso do capitalista, vão aparecendo muito mais questões do que respostas. Vão aparecendo muitas respostas, mas vão abrindo novas questões, né? Eu me pergunto, né, se isso, de fato, invalida a posição do mestre antigo, entende? Por quê? Porque o capitalismo, Deleuze falava isso muito bem, né? Ele é um modo de produção que ele vive reatualizando, retomando arcaísmos, mitos muito antigos, né? Uma ideia de masculinidade que às vezes a gente pensava que estava lá atrás, mas que na verdade retorna totalmente para hoje, né? E aí vai. Eu não sei, Angélica, se isso responde exatamente, né? Mas talvez ajude um pouco a pensar. Né? Obrigada. Naira, Morgana, depois você levanta a mão para a gente. Fabrício, um prazer te ouvir, não conhecia, sua fama chegou antes de você e corresponde àquilo que você traz. Muito Bom, obrigada. obrigado a você. Mas é só para lembrar aqui que assim, as pesquisas, o que o pessoal mostra aí muito claramente, que o discurso de ódio é o que mais engaja em like, e like é o que vende, é o que rende. Né? Então, isso já ficou claro, é o discurso de ódio que engaja. Né?
nós estamos aí com o Red Pill, a história dos Red Flag, e na moda agora estamos em um último furo da moda, o Casaré, com essa história, que o que ele quer? Vender curso, custa 5.500 um curso, e que a história é, né, defender esse lugar que não deixa de ser um lugar de violência do homem, etc, etc. Então, essa coisa do ódio ligada, né, ao capitalismo, eu acho que está cada vez mais exposto isso. Né? Eu não sei, teoricamente, explicar isto como você está fazendo, mas isso é público para a gente, né? E eu acho que é uma coisa assim que, né, acho que a gente, a psicanálise, ela tem uma contribuição para tentar entender esse troço, né? E eu acho assim, que seria particularmente interessante pensar, né, a circulação do ódio, digamos assim, nesse discurso do capitalista, né? Se isso procede, digamos assim, né? Porque o que você vê é isso, né? É muito interessante isso que você está falando, porque é o ódio axiomatizado nessa via do capital, né? Sim. Que é uma economia financeira, que custa 5 mil e tanto, mas é uma economia do gozo, né? E eu acho assim, que isso não se faz separado também de uma certa apropriação da ciência num cientificismo. Mesmo esse discurso, muitas vezes, né, quando ocorre algum tipo de discurso de ódio como esse, ele, na versão mais sutil, ele recorre a uma certa interpretação de fatos e artefatos científicos. Sim. A versão mais sutil dele, né, geralmente vem num reducionismo ou numa leitura cientificista de algo do campo científico, né? Geralmente algo da ordem do biológico, para justificar o feminino, Sim. ou para justificar o masculino, né? Tipo assim, isso não se faz tão afastado da ciência, né? Não. Ela é sempre usada como referência de sustentação, né? Para dar veracidade ou sentido. Ainda que seja toda distorcida num cientificismo, né? Com Mas acho que isso certeza. é importante. Obrigada. Nada. Bom, acho que sou eu. Bom, boa noite, Fabrício. Poxa, um Boa, prazer tá ouvindo sua fala, assim, muito, muito maneira mesmo, porque é um tema que, enfim, que me interessa bastante, é um tema no qual me debruço bastante, sabe? Toda essa relação entre produção de conhecimento, lógica de mercado, lógica socioeconômica, vamos pensar assim, né? E, bom, isso me fez pensar algumas coisas, eu não tenho muito bem uma pergunta, eu estou mais trazendo, assim, uma perplexidade, vamos dizer assim. Bom, você pergunta, né? Você traz esse questionamento que te pega no final da sua escrita, né? Ao que a psicanálise serve, né? Eu fiquei pensando assim que talvez a psicanálise sirva para apontar que o rei está nu, né? Mas isso de apontar que o rei está nu, quando você fala da psicanálise enquanto tecnologia, me faz pensar também, enfim, de algo que tem em comum entre uma posição científica e a posição, ou melhor dizendo, a posição científica sendo também pertencente à psicanálise, não uma posição cientificista, sabe? Então, no sentido de entender o que é um compromisso com a produção de conhecimento de alguma maneira, né? E sem querer também definir esses critérios agora, né? Eu acho interessante posicionar isso, né? Pensar a psicanálise enquanto uma tecnologia, como algo que também tem o seu furo, né? Mas que também formaliza alguma coisa. E não, acho que era basicamente isso, pensando que eu acho interessante toda essa perspectiva de também reivindicar, em certa medida, a psicanálise próximo a algo que eu entendo talvez como uma atitude científica, não uma atitude cientificista ou uma atitude positivista, sabe? E eu acho interessante também pensar o campo da onde a gente fala dentro desse modelo, no sentido de que, bom, assim, falando de uma forma um pouco, sei lá, comprometida, né? A psicanálise não é a mesma coisa do que uma
ai, constelação familiar, sabe? Enfim. E, bom, eu só estou trazendo um pouco porque eu gostei muito da sua apresentação, são perplexidades que me pegam, assim, até às vezes na escrita, e eu só queria agradecer, tá bom? Muito obrigado. Então, eu acho que o que você traz também acrescenta muito, assim, né? Na verdade, tinha a parte final sobre a pergunta o que pode a psicanálise, eu deixei um pouco de lado até por conta do tempo, que eu fui lendo, fui reparando que estava muito extenso, mas tem uma questão fundamental, pensar a psicanálise como uma tecnologia, né? Aí teria que fazer uma diferença. Tem gente que não gosta muito dessa ideia, não, tá? Mas, assim, o princípio dela é fazer uma diferença de uma técnica passível de reprodutibilidade. Pensar uma ideia da psicanálise como tecnologia não é pensar ela como uma técnica passível de reprodutibilidade, né? É pensar a especificidade dela diante de um momento em que você tem um monte de técnicas que se assentam na ideia de reprodutibilidade do campo terapêutico, psicoterapêutico, do campo, né? Todas elas baseadas na sugestão e na influência, enquanto a psicanálise está lidando com a transferência, e a transferência, ela pressupõe resistência, né? O que é um diferencial crucial diante da psicanálise para todas essas outras técnicas, práticas, que têm efeitos, claro que tem, mas, assim, é importante se perguntar que efeitos são esses, né? O que esses efeitos estão sendo levados a servir, né? Agora, no debate com a ciência, esse é um debate muito extenso, né? Inclusive, tem um livro ótimo do Christian Dunker com Gilson Iannini sobre por que a psicanálise não é pseudociência, né? Eles dão uma boa definição, eles dão a definição da psicanálise como uma não toda ciência, né? É como se a psicanálise fosse assim, um pouco estrangeira, tem relações, tem uma afinidade, mas ela é estrangeira ao campo científico ao mesmo tempo. E assim, o Lacan, ele no início, ele aproxima bastante a psicanálise do debate científico e com o melhor que tem da ciência naquele momento no campo social, que é o estruturalismo. Ele chega a definir a psicanálise como uma ciência do homem habitado pela linguagem. Mas no final da obra, ele dá uma mudada. E ele fala uma coisa interessantíssima. É que a relação entre psicanálise e ciência é que a psicanálise lida com aquilo que a ciência produz como um resíduo. Ela lida com aquilo que a ciência falha, se eu não me engano, essa é a expressão. Com a falha da ciência. Que é aquilo que não cabe no discurso do mestre ou do capitalista, e por aí vai. É o furo, né, que a gente vai cuidando, velando por ele na experiência analítica, na medida em que vai se produzindo o jogo entre S1 e S2, e por aí vai, né? Oi, Fabrício, boa noite. Obrigada Bom, pela fala, gostei bastante. Me fez pensar várias coisas aqui. Você foi falando, eu fui abrindo várias caixinhas aqui, e reflexões na clínica também, né? Mas, enfim, não tem propriamente uma pergunta, mas só um comentário também, né? Que eu dizer que eu concordo com muitas coisas que você falou, inclusive isso agora, né, que você disse, a própria histeria, né? Eu acho que o ato inaugural lá de olhar para a histeria dessa forma, enfim, foi o que caracterizou a psicanálise. Mas uhum, o que ficou mais assim para mim dessa tua pergunta de o que pode a psicanálise, né, hoje, eu fiquei com a impressão que você respondeu assim, né, que eu acho que o que pode, eu acho que é a gente continuar buscando esse lugar marginal, assim, também, né? Marginal no sentido de ir caminhando nas margens dessa saia justa, que a gente vai ficando. Você falou no início, né, que autores, né, como Freud e Lacan são tão canônicos que a gente tem que estar fazendo crítica, né, hoje em dia.
Mas aí a gente se vê num outro perigo, que é essas acusações, né, de que a psicanálise não é uma coisa levada a sério. Então, acho que a gente está nesse momento de defender a psicanálise, mas podendo criticá-la também tem sido difícil, né, assim, fazer uma crítica. Mas, enfim, só para dizer que eu concordo com essa questão você falou que que a psicanálise vem sendo, né, cada vez mais ameaçadora, mas eu fico pensando que sempre foi, eu acho, desde o início, né? Acho que o Freud teve um trabalhão também para lidar, né, com a medicina, com os colegas dele da época. Mas o que me fez, a parte que você falou que me fez pensar mais, assim, até na minha experiência clínica, essa questão com a psiquiatria, né? Como é difícil e às vezes leva tempo nas nossas formações até a gente encontrar uma interlocução possível com os psiquiatras, né, e com as psiquiatras, enfim, quando isso é viável, né? Acho que eu tenho visto muitos casos assim, quer dizer, eu tinha, né, psiquiatra que pega um paciente em análise, em psicanálise, e recomenda a troca para uma terapia cognitivo-comportamental, enfim. Quando isso não acontece, né, e um diálogo é possível, eu acho que também é esse trabalho de ir encontrando as palavras, assim. Sim, sim. Sempre me lembro, quando o assunto é esse, eu sempre me lembro de um caso que uma pessoa que se analisa comigo, cuja mãe se suicidou com uma arma de fogo. E essa pessoa adoeceu muito porque ela se achava se considerava causa dessa morte, né? Se colocava no lugar de causa dessa morte, enfim. E aí ela vai na psiquiatra e a psiquiatra diz que ela tem que ajudá-la, que ela tem que se ajudar a encontrar os gatilhos dela. E eu lembro como essa palavra gatilho, né, dessa pessoa achar que tem um gatilho dentro de si, como aquilo foi algo que eu resisti, enfim, participar dessa construção. Enfim, só para dizer que eu acho que é isso mesmo, de encontrando um lugar marginal. Eu acho que essa é a melhor palavra que eu achei. Eu acho que sim. Tem um texto que eu acho muito legal do Lacan, que se chama Psicanálise e Razão de um Fracasso. E aí ele fala um pouco sobre essa posição da psicanálise, né? Como que a psicanálise, ela não, digamos assim, né? Ela, com todas as suas diferenças diante dessas outras práticas e tal, né? Não se caberia depor as armas. Ele usa essa expressão bem bélica, assim, né? Quando eu disse lá do Freud e do Lacan serem né, pensamentos, tomando pensamento, né? Não a obra, mas assim, nomes, né? Para o ataque, era um pouco também para posicionar. Eu acho assim, que isso é uma coisa para o nosso tempo, né? Poder posicionar a psicanálise diante disso que ela sempre viveu, que são essas críticas, né? Esses respeitos paradoxais, como o Lacan chama. Né? Eu acho que assim, isso tem a ver com o marginal que você está falando, né? Agora, eu acho que tem uma disputa muito grande hoje em dia, mercadológica, em cima do sofrimento psíquico, né? Enfim. Claro. Agora, o que clinicamente eu tenho visto de forma mais recorrente na minha experiência como clínico, né? No consultório, não é tanto algum tipo de conflito com o discurso psiquiátrico com os psiquiatras, mas recorrentemente aparecem nas experiências analíticas e por aí vai, né? Nas sessões, por aí vai, as pessoas falando do impacto do discurso psiquiátrico nela
das redes sociais, ou porque viram um vídeo daquela psiquiatra falando o que era borderline, ou porque viram um vídeo do outro falando o que era autismo, do outro falando o que era TDAH, e isso entrar No autodiagnóstico. nesse autodiagnóstico. Foi um pouco que eu tentei colocar, né, digamos assim, o fenômeno que eu peguei aqui não é tanto o diagnóstico em si, mas o diagnóstico nas redes que acaba engendrando esse autodiagnóstico. Uhum. Márcia, aí a gente conclui, tá, gente? Bom, rapidinho. Fabrício, adorei também a sua exposição, e me fez pensar muito num caso que eu supervisiono aqui na clínica social, né, nessa proliferação de diagnósticos, e foi uma moça que chegou com um diagnóstico, isso não é piada, ela recebeu o diagnóstico de autismo, de bipolaridade, de depressão, de ansiedade e de TDAH. Né? Ela veio com esse combo de diagnósticos, né? E eu falei, vamos esquecer isso tudo, escuta esse sujeito, né? Escuta esse sujeito. Hoje, 3 anos quase depois, a mesma praticante, né? Está nesse meu grupo também esse tempo, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, ela disse, ela hoje pela primeira vez falou, o que eu sempre senti foi uma grande tristeza, né? Então, diante do que você está trazendo hoje, me veio a ideia assim, pois talvez a gente se desprender, né, de tantos diagnósticos, a psicanálise sendo revolucionária, né, dentro desse escopo aí, né? Eu acho. Olha, nesse caso, caberia muito bem naquela parte do texto que eu estava falando sobre Isso, né? E é por aí, é como se, tipo assim, né? Escapou alguma coisa da categoria, vai mais uma, mas escapou outra coisa, vai mais uma, escapou, né? Quer dizer, isso pode ter lá uma função diagnóstico, né? Mas quando isso funciona silenciando, aí eu acho que a psicanálise tem um papel, né? Sabe fazer bem isso, né? Sabe fazer bem, né? Legal, muito bom. Vamos terminar por hoje. Uhum. Fabrício, muitíssimo obrigado pela sua generosa transmissão, pela sua fala. Seja bem-vindo à Gradiva. Hoje é o começo de, enfim, muitos bons encontros que vamos ter aí nessa caminhada. Ótimo, eu que agradeço, fiquei muito contente. Que bom. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, Tchau. pela participação, Boa noite. pelas janelinhas abertas também. Bom demais. Ai, Obrigada. Tchau, boa Obrigada, noite. boa noite. até. Tchau, tchau.